Vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, o divino amigo, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, a bênção de estarmos aqui essa noite, e que nós possamos, Senhor, sempre, mesmo nos nossos momentos de provas e expiações, Senhor, acreditarmos na Tua providência divina, no Teu amor, continuarmos trabalhando com afinco para que melhor possamos crescer e nos desenvolver espiritualmente e emocionalmente. Que possamos ter aceitação e resignação diante das provas, diante das lutas do dia a dia. Gratidão, Senhor, por tudo, que essa paz e esse teu amor continuem entre todos nós, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, hoje o nosso capítulo é o 6º, olha quanta coisa que a gente já andou, né? Já estamos no 6º capítulo, está passando rápido, eu não sei se vocês estão tendo essa sensação, mas eu estou tendo essa sensação. Nós vamos hoje estar... Eles são menores, mas eu estou achando que está evoluindo mais rápido, de qualquer maneira, sei lá, não sei. A sensação é que está passando rápido demais. Não sei se sou eu que estou na correria, mas vamos lá, né? Mesmo que seja, vamos ficar firme. Eu achei que eu não ia chegar lá, olha só. Pois é, vai ultrapassar, tu não vai só chegar lá, não, tu vai ultrapassar. O assunto dessa noite, ele vai estar nos mostrando a importância do culto do lar na casa, que a gente faz, o culto do lar doméstico, né? Que a gente, às vezes, coloca pouca fé, mas o quanto que todos nós somos auxiliados nesse culto do lar. Então, vai estar falando no culto do lar da casa de Antonina. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, passo a passo, falando sempre essa mensagem desse capítulo. Tanto ele vai falar da importância do culto do lar, como da importância da gente acreditar na providência divina na nossa vida. Que às vezes, diante das provas e expiações, ainda que pequenas provas, pequenas expiações, a gente às vezes titubeia, a nossa fé fica mais fraca, mas que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa fé no amor de Deus, na sua justiça, que nunca irá nos faltar. Tudo no mundo pode nos faltar, menos o amor de Deus, que nunca irá nos faltar, nunca. Então vamos lá, vamos avaliar devagarinho esse capítulo que nos foi destinado essa noite. Nós vamos ter alguns esclarecimentos iniciais de Clarencio, que eles iam até o lar, né, da Antonina, porque muito serviço precisa ser feito ao redor para poder atender aquela família do Amaro, né, da Zulmira, e a gente vai vendo quanto que precisa ser ajudado ao redor para poder chegar no fulcro do problema. Como a gente viu isso também no livro Libertação. A gente que é tão imediatista, né, a gente quer resolver tudo anteontem, é assim com a gente. Mas a gente compreende que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. A gente tem sempre muita pressa. Mas vamos lá. Sim, disse. Para auxiliar em processos dessa natureza, dessa família, né, é preciso marchar para frente. Mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Então, para seguir para frente, é preciso também olhar o para trás, como está o para trás, né, o que a gente fez, as consequências das nossas atitudes, para, na verdade, a gente poder aprender com as consequências. O passado, né, o para trás, a retaguarda, que é aqueles que estão na nossa retaguarda, ou até nos nossos problemas, o que está mais no passado, ele é importante porque ele vai deixar para a gente uma informação valiosa de qual foi o nosso comportamento para chegar até aquele ponto. Ou qual foi a soma dos comportamentos daqueles que vivem conosco para chegar àquele momento que se chegou. Então, é interessante. Então, ele vai agora voltar um pouquinho para trás, um pouco mais abaixo, para poder consertar. E assim é também a nossa vida. Se a gente quer consertar os problemas, é preciso que a gente avalie todo um caminho que já foi feito, o trajeto que foi feito, para que a gente possa acertar os passos dali para frente. Para realizar um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio,
no domicílio espiritual em que estagia. E é verdade, tudo não está girando ali em torno do Júlio, né? Você vê a Zumira, como é que é o nome da outra personagem, que vocês sabem que eu sou terrível, né? A Zumira e a outra, atual esposa de Amaro. Odila, né? Odila e Zumira. A Hum. gente vai ver que toda aquela situação aí, obrigada, gente, vocês estão me salvando, que vocês sabem, eu nos nomes preciso de muito auxílio. Então, eu lembro da história, mas não lembro dos nomes. Então, para a gente entender, né, aquilo que está se passando, a gente tem que ir até o Júlio também, porque a gente já viu que a culpa, né, da Zumira não é integral. Ela desejou, ela facilitou, mas o que acontece? O pequeno Júlio, ele já tinha umas encrencas no passado dele, de outras vidas, que ele havia sido suicida, e aí a gente vai ver que ele estava suscetível de ter uma morte trágica como a que ele teve em afogamento. E a gente vai entender o que ele fez para ter esse tipo de suscetibilidade. E aí a gente agora tem que voltar ao pequeno Júlio, para ver as situações do Júlio, porque, afinal de contas, a sua mãe biológica também nunca parou para perguntar por que ela nunca conseguiu reencontrar-se com o Júlio. Olha só, também. Ela estava tão preocupada em vingar-se, mas se ela sabe que a morte não existe, porque não existiu para ela, não existe também para o pequeno Júlio. Ela deveria se perguntar, por que eu não posso estar com meu filho? Isso ela não quis fazer essa pergunta. Ela prefere fazer o cerco obsessivo. Não? É que para a gente evoluir, a gente vai vendo que a gente tem que ter muita coragem de fazer as perguntas e aguardar as respostas. Aliás, o processo de mudança é esse, né? Eu sempre falo para vocês, cuidado com as perguntas, porque as perguntas que a gente faz vão vir as respostas. Então, a gente tem que se preparar, ver bem as perguntas que vai fazer, para se preparar, porque as respostas podem não ser exatamente aquilo que a gente gostaria muito de ouvir. Então, vamos lá. Sei que amanhã à noite, Eulália, espírito, né, deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhos que as procederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que o Júlio se demora asilado. Poderíamos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela, prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação do pequeno Júlio, né? Então, olha que interessante, eles vão ter a oportunidade de ir até o Júlio, vão levar duas mãezinhas que perderam seus filhos ainda pequenos para visitar essas crianças. É importante a gente relembrar que não tem criança vagando no umbral, a menos que já tenha feito mau uso do seu livre-arbítrio e cometido alguma arbitrariedade. Aí sim fica perdido no umbral. Mas isso é raríssimo, tá bom? Assim, muito raro mesmo. Só se teve tempo, mas aí geralmente já é uma criança, não é uma, né, como o pequeno Júlio, que acho que morreu afogado, acho que foi com 8 anos, né? Teria que ser uma criança um pouco mais à frente, ainda para ter tempo de fazer alguma arbitrariedade muito significativa. Então, o pequeno Júlio, ele está numa colônia espiritual que a gente vai ver. E aí, o Clarence, o André Luiz e o Hilário vão poder ajudar duas mãezinhas, e a gente vai ver o auxílio Antonina, que perdeu o filho para pneumonia, por falta de recursos financeiros. Isso dói o coração, não sei se de vocês dói, mas o meu dói o meu coração ver isso, né? Uma coisa é uma doença que não tem cura, que não tem jeito, então a gente tem que se conformar. O difícil é se conformar quando o que falta é o dinheiro, não é exatamente subsídios para a cura, né? É dureza isso, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender. E aí chega a noite e eles vão, primeiramente, à casa de Antonina, uma das mães. Na hora aprazada, descemos a matéria densa, em busca das irmãs que seguiriam conosco. Matéria densa é aqui na crosta terrestre, onde nós vivemos. Deixou-nos o ministro numa casinha singela, de remota região suburbana, depois de informar-nos. Aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. 3 dos 4, porque o mais novo havia morrido, tinha morrido de pneumonia.
Antonina, que a gente colocou ali, só para a gente lembrar dos personagens, eu já botei isso lá no nosso Google Drive, né? Lá tem todos os personagens desses livros dizendo se eles estão encarnados ou desencarnados e quem eles eram. Então, Antonina está encarnada, uma valorosa mãe de 3 filhos, na verdade 4, né? Um morreu. O marido a abandona, deixa ela com 4 crianças, numa época em que a mulher, para ter o seu ganha-pão, era muito difícil. Se hoje a mulher já sofre discriminação salarial, no pleno século XXI, imagina no século passado, e que era início do século passado, basicamente, né? Ou meio do século passado. A mulher não ganhava o suficiente para poder se manter e manter mais 4 filhos, então a situação dela é grave. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Então, é importante a gente entender que ninguém sofre aquilo de que não merece. É muito importante a gente ter isso. Então, hoje eu vinha pensando, hoje eu tive um dia bastante tumultuado e vinha pensando assim, o que a gente tem que passar é nosso, né? Não é do vizinho. Então, faz uma coisa, tem aceitação, resignação, segue em frente. É isso aí, sorria, porque é pior se ficar com cara fechada. Então, sorria que tudo vai mais fácil, né? Tem que passar mesmo? Passa sorrindo. É melhor, né? Por pior que seja, vamos lá, vamos contornar os desafios do dia a dia. Dias melhores e dias piores. Assim é para todo mundo. Aposto que para vocês é assim também. Tem dia que a gente fala assim, não é melhor voltar para a cama e começar tudo de novo? Porque hoje está complicado, né? Então, ela está resgatando um débito do passado. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos, os outros filhos, né? Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte de modo a seguirmos todos juntos. Então, Clarence ia buscar outra mãe, André Luiz e Hilário ajudar a Antonina no culto do lar da casa dela, em que a gente vai ver que as situações que ela viveu ali naquele culto. Queria saber se a gente teria tanto jogo de cintura, né? Que, em geral, às vezes, os cultos do lar e da casa, é vergonhoso falar isso, mas muitas vezes é uma arena de luta, em que as pessoas ficam jogando piadas umas para as outras. E ali não eram piadas, né? Eram dificuldades que as crianças estavam tendo, da vivência que estava tendo, o que era natural, que elas não tinham maturidade emocional e para poder digerir toda aquela bagagem ali. Então, elas estavam fazendo as perguntas devidas, para que uma mãe possa dar as respostas devidas. E ela, Antonina, foi nota 10, hein? Na minha opinião, poxa, que mulher corajosa, que mulher guerreira e sábia. Vamos lá, vamos ver, vamos para frente. Pilar e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé junto de 3 lindas crianças. 2 rapazinhos, entre 11 e 12 anos, já uma idade periclitante, né? E uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Então, era a mãezinha de 2 meninos vivos, né? Na verdade, 3, um desencarnado e 2 vivos, e uma menina. Então, vamos lá ver o drama. E aí vai iniciar o culto do lar da casa, em que ela inicialmente pede a Lisbela para fazer a prece, e a Lisbela faz o Pai Nosso. Olha que bonitinho, né? Uma menina pequenininha, mas que conseguiu recitar o Pai Nosso todinho até o final. Muito bonitinho, né? A gente vê isso. É porque essa casa está habituada à oração. Então, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Mas, em seguida, ela dá tarefa para todos, o que é importante no culto do lar para quem tem crianças, senão as crianças dispersam, né? E agora ela vai dividir a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: abre, Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. E o rapazinho, o Henrique, ele abre o livro ao acaso, o acaso não existe, leia Kardec, né? E ele passa o evangelho, né, para a mãe, o Novo Testamento, e pede, e a mãe então começa a ler os versículos 21, 22 do capítulo 18, das anotações de Mateus, que dizia assim: então Pedro aproximou-se dele Jesus, né, e disse: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse. Não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. É o perdão incondicional. Esse perdão que a gente deve oferecer, porque este perdão que nós queremos, é só observar bem. Quando a gente comete alguma falha, a gente quer logo que o outro compreenda que a gente não agiu de má vontade. Mas quando é com os outros, a gente fica assim, me aguarde, o futuro te espera, né? Assim, a gente é terrível, né? Mas a gente quer esse perdão. Então está na hora da gente começar também a ceder. Nós somos pessoas difíceis convivendo com outras pessoas difíceis como nós. E é importante essa convivência porque essas pessoas são espelhos, espelhos daquilo que nós precisamos olhar para dentro de nós e modificarmos. Não adianta a gente querer modificar os outros, porque a gente não vai modificar mesmo. Infelizmente, a gente ainda tenta ver se a gente passa uma boa lição para o outro, ver se o outro aprende. Mas engraçado que a gente não aprende a lição, porque ao invés de a gente estar doutrinando as pessoas, a gente devia estar fazendo, sabe o quê? Se doutrinando. Quando é que eu vou poder ter mais paciência? Quando é que eu vou ter mais compreensão? Quando é que eu vou abrir mais o meu coração por um amor incondicional? Não, a gente fica ali maquinando na cabeça o que a gente vai fazer para mudar o outro. Que coisa, a gente não aprende, né? Entra encarnação, sai encarnação e a gente repete a mesma história. É impressionante. Como se a gente tivesse algum tipo de poder de mudar o outro. O outro muda quando ele quer. Como a gente muda a hora que a gente deseja. É impressionante como a gente ainda tenta o mesmo caminho, mesmo dando errado todas as vezes. E aí, é claro, né? Falou sobre perdão. E ali, os meninos, né? O outro menino, ele estava com dificuldade. Por quê? Porque o pai havia saído de casa e largado a mãe com 4 crianças. E o mais grave não foi só isso, que agora um deles havia morrido por pneumonia e provavelmente foi porque, não teve o dinheiro para fazer o tratamento, e não porque era uma doença incurável. Então agora, o acaso não existe, por isso que caiu nesse capítulo do perdão. É aí que a Antonina vai explicar o capítulo e o menino vai fazer a fatídica pergunta, mas necessária, e bom para a gente, porque a gente faria a mesma pergunta, se não fizesse verbalmente, pensaria. Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclina-nos ao melhor processo de viver em paz. E é verdade, quando a gente se liberta da raiva, da mágoa, o que acontece da mágoa e do ressentimento? Quando a gente se liberta através do processo do perdão, porque, na verdade, não é o outro que nos magoa, mas somos nós que depositamos expectativas exageradas sobre a personalidade das pessoas, e depois, em cima das nossas expectativas, a gente faz cobrança, olha que coisa louca, a gente idealiza uma pessoa, e ela não é aquilo, a gente é que idealiza, e depois a gente cobra elas pelas nossas idealizações. É coisa louca, né? Que você idealiza e depois cobra a sua idealização, e foi você que criou aquela imagem daquela pessoa, porque ela não tinha aquela imagem, né? Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. É verdade, porque eu fico a vida inteira na mágoa e no ressentimento. Mágoa e ressentimento não faz parte das leis de Deus, mas sim, elas são empecilhos, são sentimentos que nos afastam da lei de Deus. Olha só, a gente se pune pelos outros, olha que coisa horrível. E ela continua, uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. E é verdade, toda vez que a gente está lembrando uma situação que o outro está fazendo, a gente começa a ficar irritado, contrariado, com mais raiva, com mais ressentimento, com mais mágoa. Quer dizer, quem está se enfermando o tempo todo? A gente. Porque às vezes o outro não está nem aí, ele nem sacou que ele fez nada de errado, às vezes ele nem viu. Não é porque ele não quis ver, não, é que ele não tem competência para ver. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não, eu pulei, né? Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições.
Hoje é um colega menos amigo, a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado, em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, que é o que geralmente a gente fica, impaciente e revoltado diante dos fatos, diante da não mudança de comportamento dos outros, né? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. É verdade. Que a gente fica impaciente, acaba que a gente responde amargamente uma pessoa, porque a gente está irritado, a gente está ali revoltado, a gente fica azedo, literalmente. E aí a gente responde, dá uma resposta amarga, azeda para o outro também, e aí a gente vai criando cada vez mais um clima ao redor que já estava ruim, só fica pior. Uma pessoa, uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. É verdade, porque quem que aguenta uma pessoa amarga, azeda o dia inteiro? A gente foge, não foge? Foge. Foge. Concordo com quem Não. Aqui, ó, a gente foge. Então, o que acontece? A gente foge. Quando a gente acha assim, as pessoas fogem de quem? Da gente, né? Outra coisa ruim, né? Ninguém estima a companhia daqueles que somente derrama de si mesmo o vinagre da queixa ou da censura. Porque assim, a primeira vez, segunda, terceira, a gente até escuta, né? A gente acha que a pessoa está só desabafando, coisa e tal. Faz parte do processo a gente botar para fora. Agora, todo dia, não é desabafo, né? É tipo assim, a gente está empurrando para o outro para ver se o outro resolve para a gente. Mas não vai resolver, né? É a gente que tem que se resolver, infelizmente. E aí o primogênito de Antonina. Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura e cristalina. Assim somos também, em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma, que não perdoa, retendo mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. E é verdade. A pessoa que está amarga, ela vai amargar a vida dos outros também. Espera aí, deixa eu só ver aqui, que botaram uma coisa no chat que eu perdi. Antonina, em momento nenhum, fala mal do pai das crianças. É verdade, teria motivo para falar, né? Porque a gente não sabe quem é o pai da criança, mas ele agiu de uma forma covarde, né? Que ele saísse de casa, não desejasse mais a esposa, é um direito dele. Mas ele tinha 3 filhos que dependiam dele para viver. Então, ele foi um covarde, mas, enfim, isso é um problema dele com ele, né? E ela não fala mal dele. Deveria, poderia, né? Mas não fala. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim, e, observando inquieta, dona Antonina acentuou. Por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? Refiro-me, disse o menino. Refiro-me ao papai. O papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Né? Nos abandonou justamente no momento que mais precisava, a ponto do menino acabar morrendo de uma enfermidade até simples de ser curada, né, se fosse ver. Então, assim, um menino, ele traz algo dentro dele que justifica, porque é um rapaz novo. O mais novo ali, o mais velho, que é ele, tem 12 anos. Então, por aí, né, que o André Luiz retrata. Então, veja bem, ele está no momento em que ele foi abandonado, ele não tem maturidade emocional para digerir isso, né? Mas a mãe está sabendo educar ele, sem raiva, sem rancor, sem alimentar o mal dentro dele. Ó, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema, porque alimentar rancor contra o homem que te... Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? E é verdade, por pior que esse pai seja, ele tem uma dívida com esse pai para sempre. Esse pai deu a vida para ele. Não tem credit card, que nem o pessoal brinca, que compre isso. Não tem dinheiro no mundo que vai pagar a vida que ele recebeu. Então, veja bem que interessante isso, né?
a mãe está mostrando para ele que os pais, apesar dos pesares, têm que ser perdoados, assim como também os filhos, apesar dos pesares, né? A gente vai ver isso até pelo Evangelho. Mas, enfim, que ele não tem esse direito. Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? E é verdade, você conhece toda a bagagem daquela pessoa? Não. Se você tivesse no mesmo nível de consciência daquela pessoa, exatamente no mesmo nível, você faria a mesma coisa. Então, assim, a gente julga muito sem ter base. Como eu disse, a gente gosta de julgar os outros, mas não gosta de ser julgado. A gente adora ser perdoado, mas não gosta de ofertar a nossa compreensão em relação às outras pessoas. Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. E o amor aqui seria a compreensão e o perdão. Olha que dificuldade. Mas essa mulher soube levar essas crianças. Que alma nobre, merece ser aplaudida de pé. Onde que ela esteja, que ela receba o nosso muito obrigada. Então, vamos lá, Antonina continua o seu exemplo maravilhoso. No Livro dos Espíritos, para relembrar os processos e reforçar a necessidade do não julgamento na nossa vida, Kardec pergunta, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Porque, no fundo, o menino Haroldo, apesar de ser um rapazinho jovem, era o que ele estava fazendo, estudando os defeitos alheios. E é o que a gente faz quando a gente julga as pessoas, a gente estuda os defeitos dela. E a resposta é, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Lembra da caridade, que é o BIP? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. E sem delongas, para a gente entender, em suma, se a gente estuda os defeitos dos outros para não repetir os erros, que a gente também poderia estar suscetível de fazer, ótimo, mas nunca para julgar. Nunca. Julgamos os fatos, mas não julgamos os atos. Exemplo, é fato que a prostituição é um erro, mas eu não tenho direito de julgar a pessoa prostituída. Ok? É fato, olha só, é fato que a prostituição é errada, mas eu não tenho direito de julgar a pessoa prostituída, ou seja, o ato de prostituir-se, né? Porque aí, isso é um problema da pessoa, é ela com Deus, não é ela comigo, é com Deus. Até porque só Deus tem o conhecimento total do nosso nível de consciência para poder fazer um julgamento perfeito, sem erros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, num item chamado piedade filial. Olha que interessante, vamos lá, ao primeiro momento desse item. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Por quê? Porque eles nos deram a vida, e volto a falar, não há dinheiro que possa pagar isso. Então, assim, não é favor cuidar do pai e da mãe, não é favor. É obrigação cuidar do pai e da mãe. É obrigação, não é favor que a gente faz. Não importa quem seja esse pai ou quem seja essa mãe. Não importa. Pelo simples fato de ter dado a vida, é um dever nosso cuidar. Alguns pais, olha aí, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Olha que interessante. Deixando bem claro para a gente que a gente não tem
como fazer isso, e não deveria fazer. Se eles erraram, deixa eles com Deus. Até porque a gente ainda não se conscientizou que a gente precisa sair dessa lei de ação e reação. Porque se os pais, os erros deles, numa linguagem agora metafórica, se os erros deles são como pedras que eles atiram para nós, se eu abaixar, a pedra passa a me pertencer, se eu abaixar para pegar a pedra. Mas se eu deixar a pedra lá, o dono dela vai ter que dar conta. Lembre-se sempre disso. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Ou seja, às vezes, merecido não, na grande maioria das vezes, nós merecemos os pais que temos. Se não merecemos, é porque, em verdade, viemos por missão a socorrê-los. Mas, de qualquer forma, já sabíamos o que passaríamos, né? Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, com maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Então, não tem outra. Ela está seguindo o quê? O Evangelho. O Evangelho. Olha que bonito. É o perdão incondicional ensinado por Jesus. Ah, se a gente conseguisse viver assim nas nossas relações, como a vida seria mais leve. Mas eu sei que é difícil, mas a gente tem que insistir e tentar. É caindo e levantando que a gente vai treinando, treinando, e um dia, quando a gente vê aquela pessoa que a gente tinha tanta dificuldade de convivência, a gente vai conseguir. Mas tem que tentar. Então, eu trouxe o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para complementar. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu, que aí o menino faz pergunta para ele, que talvez se o pai tivesse lá, o Marcos, o menino não teria morrido, né? E aí, olha só o que ela lembra, olha que mulher nobre de caráter e evangelizada. A Márcia lembrou de uma coisa que eu concordo plenamente. É verdade, Márcia. Continuamos até hoje sem perdoar Judas, é verdade. Olha que Judas já reencarnou como Joana d'Arc e a gente ainda massacra Judas, né? Coitado do Judas. Quando não muito, em algumas tradições religiosas, não sei se é na sexta-feira, né, ou no sábado, sei lá, que eles malham o Judas, acho que é na sexta-feira pela manhã, né? Não me lembro, mas... Hein? É o quê? Aleluia, né? Sábado de aleluia. Sábado de aleluia, isso daí, né? Colocam-se os Judas nos postes na sexta-feira para sábado de aleluia, marretar a paulada o Judas, coitado. Jesus nem precisou perdoá-lo, porque já o amou, sempre o amou e sabia quem ele era. Olha só, Jesus não criou expectativas, sabia quem era Judas e amou Judas com tudo que ele tinha para ofertar. Interessante, né? É o não julgamento. E olha como essa mulher, ela é de uma sabedoria inenarrável, Antonina. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai. O que é a queda de confiança do Pai? É não acreditar que aquilo que está acontecendo com a gente, o Pai está sabendo. É tipo assim, se eu não comunicar a Deus e não fizer uma reclamação, eu vou ser injustiçada. Como se o Pai permitisse alguma injustiça. Vocês ainda conseguem acreditar que o Pai pode ser injusto, gente? A gente, em sã consciência, não acredita, mas que a gente reluta contra isso, sim. Porque se a gente acreditasse que o Pai não deixa nenhuma injustiça se fazer, a gente não reclamaria das horas de provas e expiações que a gente passaria. A gente ia saber que está tudo ali inserido dentro. E que é isso aí, que tudo se justifica. E a gente passaria lindo, leve, solto, sorrindo. Por quê? Ué, tá na lista hoje para fazer checklist? Beleza, vamos fazer. Né? Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham-no além aqueles que amamos. No além, aqueles que amamos. Ou seja, não vibra mal para o menino.
falando, achando que ele morreu, né? Porque isso é uma vibração ruim, por culpa do pai. Isso pode gerar numa alma mais fraca a revolta. E aí ele vai ficar numa condição muito ruim no plano espiritual. Então a gente não para nem para pensar naqueles que nós amamos. A gente emite os pensamentos à revelia, a revelia das nossas emoções que nós não domamos, não transformamos e nem transmutamos, e acabamos emitindo mais vibrações para aqueles que estão desencarnados. Olha, a nossa responsabilidade é bastante significativa. Então vamos lá. Na Gênese, agora falando de providência divina, naquele item ali embaixo, tendo como base o princípio de que a providência divina, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, seu amparo, né? A ação providencial se manifesta porque Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Então, se Deus está em todas as partes, se Ele é onipresente, imanente, a presença divina está dentro de nós, Deus está presente em todos os lugares, vocês acham que nós poderíamos sofrer um mínimo de injustiça? Jamais. Deus não permitiria. Se alguma coisa nos acontece de muito ruim e que possa parecer injustiça, não é. No mínimo, a gente está se quitando com a justiça. Ok? É para não termos mais dúvidas em relação a isso. Isso está em Gênesis, capítulo 2, item 20. Que vai falar sobre a providência divina. Tem lá um capítulo que vai falar só sobre a providência divina. Mas vamos buscar mais subsídios para a nossa compreensão. Em Rumo Certo, de Emmanuel, capítulo 5, veja só. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós, outros, a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Então, se a gente estiver se sentindo vulnerável àquela situação de provas e expiações, achando que Deus está dormindo, distante de nós mesmos, ora para a gente pôr a cabeça, o pensamento no lugar. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus, e em todos os episódios da estrada, senti-los contigo no silêncio do coração. Ou seja, quando a gente estiver passando por provações, e a gente sentir alguma dúvida, ou achar que está difícil demais passar por ela, ore e pede a Deus. Não é que ele vai mudar o rumo de uma história, que fomos nós que criamos essa história, né? Aquela situação que nós estamos ali vivendo naquele instante diz respeito a uma consequência de um ato de algum momento do passado, ou de outras vidas, ou de um passado dentro dessa própria vida. Então, é só consequência das nossas atitudes. Então, ora, pede auxílio para que haja aceitação e resignação, que são os dois primeiros sentimentos que nós precisamos ter. Aceito porque entendo que nada me acontece que não seja para o meu bem e que seja necessário para o meu bem. E se resignar, ao invés de cair na revolta e na raiva, a gente ter aceitação e resignação. É difícil? É. Mas é na prática do dia a dia que a gente faz com que isso se torne uma realidade na nossa vida. Podem ter certeza. A divina providência ou providência divina é conforme a justiça que nada possa ser ganho sem ser merecido. E é verdade. Aí já nós vamos enfocar o outro lado. A providência de Deus vem ao nosso encontro se nós já tivermos méritos. Porque se tivermos que passar por aquilo ali, é porque ainda não formamos um mérito. Não, porque como a gente consegue mérito diante das situações? Através do trabalho, não é assim?
Não é trabalhando que a gente vai consertando as nossas situações negativas e com isso a gente vai ganhando mérito para amenizar os processos expiatórios? Então, se aquilo que eu passo, que eu estou, a providência divina, ela vai me atender de conformidade com as minhas atitudes diante das provas e expiações que eu estou vivendo, ou diante da situação de sofrimento que eu estou tendo. Né? Porque provas e expiações geram dor e sofrimento dentro de nós. Então, a justiça que nada pode ser ganho sem ser merecido. Na medida em que eu me esforço em seguir as leis de Deus, em fazer a corrigenda daquele momento difícil, porque eu entendo que aquilo que está difícil viver agora diz respeito a uma semeadura que foi feita num passado, que pode ser em outra vida ou ainda nessa mesma, mas lá no passado, né, em algum momento que já aconteceu, se eu compreendo isso, eu começo a trabalhar para reverter o processo, a divina providência me alcança? Com toda certeza. Né? Mas a gente, sabe o que a gente pensa de divina providência ou de providência divina? É que Deus vai retirar tudo que tem no meu caminho. E eu não preciso passar nada, né? Assim? Ah, se fosse assim, gente, eu ia amar. Mas vocês também iam, né? Só que não é assim. Não é assim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E ponto final. E ponto final. É difícil, né? É muito difícil. Mas é isso aí. A cada um segundo suas obras. E aí a gente vai ver alguns pontos da divina providência, né? Merecer ajuda. Será que eu mereço aquilo que eu estou pedindo? Em alguns momentos da vida é necessário sermos deixados sozinhos diante de obstáculos para que aprendamos a superar as dificuldades com o emprego apenas de nossos meios. Quantas coisas a gente pede a Deus, mas se a gente empregasse um pouquinho de esforço, a gente conseguiria, não é? Mas é porque a gente ainda pensa que a providência divina é assim, só porque eu já falei para Deus, ele vai resolver, e aí, beleza, tudo resolvido. Tudo resolvido. Mas o que é isso? Eu não quero fazer nada, só quero receber? Que coisa boa, hein? Haver, antes de mais nada, esgotado as possibilidades de suas próprias forças. Você já tentou todos os meios para contornar aquele obstáculo que você está vivendo? Porque senão vira preguiça. Ah, Senhor, olha só, já tentei, já fiz tudo, mas não consigo. Tira essa pessoa da minha vida. Ah, é isso que a gente quer. A gente devia falar assim, não tira não. Não tira não, vai mantendo ele aí até eu aprender, tá, Senhor? Não tira. Enquanto eu não aprender, não tira. Não tira que é para o meu bem. A gente, às vezes, pede porque a gente tem preguiça de fazer alguma coisa para mudar. A gente quer que Deus mude a situação e não a gente reverta o processo que foi criado por nós. Que aquela situação foi criada por nós em algum momento. Está de acordo com as condições e estado de necessidade absoluta, que mais ou menos uma coisa puxa a outra, né? A providência não nos provê do supérfluo, mas do necessário. Que a gente, às vezes, fala assim, estou com uma dificuldade financeira, Senhor. O senhor poderia conseguir aí uns 3 trilhões de dólares para mim, para eu ter uma vidinha assim, mais simplesinha, mais tranquila? Que a gente é mais ou menos assim. A gente pede muito supérfluo. A gente deveria aceitar mais a vida que a gente vai levando. Não no sentido comodista, não, entendeu? Mas no sentido de aprender a se saciar com o que é necessário. E pedir o necessário, nada além, né? Pedir humildemente com submissão, que a gente, às vezes, o nosso pedido é quase que uma ordem para Deus, né? Senhor, se vira, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, o senhor entendeu? Da próxima vez, eu estou falando com calma, mas da próxima você vai ver só como é que eu vou falar com o senhor. Né? É mais ou menos assim, né? A gente, às vezes, não tem nem humildade para pedir a Deus. E enquanto imperar dentro de nós a arrogância, que é fruto do orgulho, principalmente, e irmãs gêmeas do egoísmo, a gente não vai alcançar, porque é preciso que aquela provação esteja presente na nossa vida para nos ensinar a humildade, que é a virtude-chave para todas as outras. Porque a pessoa humilde, ela se verga para aprender e acredita se falha. Então, ela se abre para o crescimento. O orgulhoso é aquele que acha que só vem ensinar, que não tem mais nada no mundo para aprender.
Então, são questões que a gente precisa refletir. Da minha parte, foi. E da de vocês? Foi? Ô, gente, fazer uma pergunta, uma enquete. Vocês gostaram da imagem? Falem sério, ou então não diga nada. Falem sério, gostaram? Agora eu estou, assim, afiada na inteligência artificial. Foi criado por mim. Olha, muito bonito. Maravilhosa. Linda. Eu, assim, Parabéns. Muito linda. fazendo. Olha, parabéns. Obrigada, Linda, obrigada. linda. É um Jesus sorrindo para a gente, lembrando que tudo tem esperanças, coisa boa. que para tudo tem solução. Só que a Verdade. gente tem que fazer a nossa parte, não é? Não é querer que Deus faça aquilo que compete a cada um de nós e realizar. Que bom que vocês gostaram. Essas imagens são para vocês. Linda. Ficam lá nos slides para vocês usarem do jeito que quiser. Tá? É pública, a imagem é pública, tá bom? Então aproveitem. Vamos lembrar sempre de Jesus nos nossos momentos em que a gente for visitado por provações, que às vezes a nossa vida é visitada por uma provação atrás da outra. E nem sempre a gente tem uma bagagem espiritual e emocional o suficiente para ter aceitação e resignação, não no primeiro momento, né? Porque eu quero crer que a gente já está tentando de verdade. Mas, às vezes, até para a gente que está tentando de verdade, o primeiro momento é difícil. Mas para que a gente tenha sempre muita força e acredite com sinceridade que tudo que está na nossa vida a gente tem capacidade de superar. E que a gente não se entregue à revolta, à raiva, ao azedume diante das situações. Mas que a gente possa ter coragem, arregaçar as mangas, enfrentar os obstáculos que vier nos visitar, tentar contorná-los, fazer o melhor possível para aprender com eles, porque a dor está ali para nos deixar uma mensagem libertadora, um ensinamento, porque quando a gente consegue se educar, a gente se liberta daquela dor. Então, ela tem uma mensagem, uma experiência para formatar dentro de nós, uma experiência para nos deixar, e que a gente possa aceitar esse ensinamento para que a experiência cresça dentro de nós. Que a gente tenha essa coragem diante das provas e expiações. É difícil para todos nós, mas Jesus veio nos ensinar e exemplificou isso. Ele exemplificou isso. Se deixando imolar na cruz sem precisar. Ele exemplificou que vale a pena viver as leis de Deus até o fim. E não se submeter, não diria, a palavra submeter não é correto, né? Mas não degladiar com orgulho e egoísmo humano. Olha que interessante. Jesus não degladiou com orgulho e com egoísmo humano. Ele viveu o amor pleno. Ele aprendeu a amar todas as situações e ter aceitação. Então, que a gente possa com ele aprender isso também. E que a lição da Antonina e dos seus filhos fique sempre presente com a gente. Porque todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? Alguém que precisa aprender a perdoar e que é difícil para chuchu. E geralmente está lá na nossa família isso, né? E que a gente possa, pouco a pouco, ir se libertando, entendendo que perdão é processo. A gente não faz isso de um dia para a noite. Mas que a gente não perca a perseverança de alcançar o perdão. Não importa se não vai concluir isso nessa vida, mas que esteja sempre andando para frente, para que em outras vidas possa equacionar de vez. Se perdoar também é difícil de se amar, se eu concordo com ela. Aliás, é porque a gente não se perdoa que não perdoa os outros, né? Essa é a realidade. Porque quando a gente se perdoar, a gente perdoa o outro. Tranquilamente. Se perdoar em que sentido? Que foi a gente que criou uma expectativa em relação ao outro, idealizou uma pessoa que não existe, que só existe aqui na nossa cabeça, e depois a gente passa a odiar aquela pessoa só porque ela não é aquela pessoa que nós construímos dentro de nós. Então, quando a gente se perdoar que a gente cometeu essa gafe, a gente vai ter leveza para lidar com as dificuldades das outras pessoas. Né? Então, que a gente possa ter essa leveza primeiro com a gente, que é o primeiro passo. Bom, gente, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, nós ainda temos alguns minutos aí pela frente, tá bom? Pode falar, Cíntia. Mas será que isso vai ser... Oi, Eni, desculpa, eu apertei errado. Não, sem problema, as ordens. Sem Obrigada. problema. Que isso, tô tranquilo. Então, gente,
Não tem problema, acontece. Acontece, Cíntia, acontece. Então, gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre, o nosso modelo e guia, que é o único que a gente deve seguir, é o único que a gente deve copiar, possa estar sempre entre nós, nos fortalecendo para a gente suportar aquilo que precisamos passar e, essencialmente, equacionar para podermos ser felizes, tá? Muito obrigada a todos, uma noite de paz e luz para todo Para mundo. você também, Emir, para todos.